boa tarde. Vamos aqui a mais uma live. Nós vamos falar sobre sentimentos adotados. Para quem não me conhece, eu sou Francisco Souza, sou psicanalista, tá? Tenho formações em coach, programação neurolinguística, constelação familiar, hipnose clínica, enfim, muitos estudos, muito conhecimento e, além de tudo, eu sou autodidata, né? Aprendi muitas coisas desde criança e alguns fatores na minha vida que aconteceram para que eu pudesse estar aqui hoje compartilhando com você. Então, já quero dar as boas-vindas. Nós seremos breve nessa live de hoje, que ela é inicial. Essa página aqui do Detox Emocional Sistêmico é a primeira vez que eu estou fazendo uma live. Então, sejam bem-vindos e parabéns por se permitirem estar aqui, tá bom? Parabéns mesmo. Então, nós vamos falar hoje sobre sentimentos adotados, tá? Vou aguardar algumas pessoas que podem estar entrando, mas lembrando a você que esse vídeo vai ficar para sua apreciação posteriormente. Eu fiz uma colinha aqui para dar uma olhada, para não se perder. Mas, vamos lá, tá? Deixa eu convidar aqui, ver as pessoas que podem já estar aqui no momento. Vou convidar aqui, enviar para algumas pessoas. Tá? Você pode também convidar daí de onde você está. Eu quero saber como que está aí a questão do áudio, como que está a questão do vídeo, se está dando para me ver certinho, tá? Dá um oi aí, boa tarde, vai ser bem bacana quando você for entrando, tá bom? Dá um boa tarde, dá um namastê, dá um olá, dá a paz. Vai aí, porque nós vamos falar hoje sobre um assunto bem bacana, que é sentimentos adotados, né? As pessoas, elas hoje, elas vivem muito mais por adoção do que por essência. Elas se caminham muito mais por adoção, mais sistemicamente, do que a sua própria essência, tá? Então é sobre isso que eu quero falar nessa tarde, sobre essas situações, sobre as coisas, sobre as pessoas e alguns eventos também que se sobrepõem a isso. Eu só preciso saber, tá bom? Se vocês estão conseguindo me ouvir, tá? Tá conseguindo me ouvir, se tá tudo certinho, dá um feedback e aí a gente vai falando. Eu já vou dar início, tá bom? Então, quero falar sobre sentimentos adotados. Quando que eu adoto? Tem vários fatores, e alguns deles eu vou explicar aqui hoje. Quando que eu me torno uma pessoa manipulável, quando eu sou Maria vai com as outras, quando que eu fico tomando a dor dos outros, quando que eu fico carregando o fardo dos outros na minha vida, tá? Tudo aquilo que eu torno necessário para mim, tudo aquilo que eu torno necessário para a minha vida, é isso que vai engatilhar todo o meu sistema de crenças, todo o sistema que eu preciso realmente navegar, ser, ter, fazer, para que as coisas elas aconteçam. Então, vamos lá. O que eu quero falar hoje? Digamos que você tem um amigo, que você tem uma amiga, e que você, de repente, recebe a notificação, a notícia de que essa amiga tem algo contra alguém, ou alguma coisa, ou a um restaurante, ou a um mau atendimento, tá? Essa questão da influência, que a constelação familiar chama de sentimentos adotados, é o que nós iremos falar aqui nessa tarde. Mas como que seria isso, Francisco? Sentimentos adotados? Para ser algo mais técnico, numa linguagem, ou algo menos técnico, né? E numa linguagem mais direcionada, eu quero saber de você como que é essa questão de tomar a dor dos outros. O seu colega, vamos lá, voltando, ele tem raiva de uma pessoa ou alguma pessoa fez algo contra ele, tá? E, de repente, você passa a ter raiva daquela pessoa também. Digamos que uma pessoa reclamou de um atendimento e você também não vou mais naquele lugar porque fulano foi, o atendimento é péssimo. Hoje, nas redes sociais,
E isso é muito forte, porque os feedback dos locais, os feedback dos profissionais, eles potencializam muito, tanto de forma negativa quanto de positiva. Então, os sentimentos adotados é mais ou menos isso, é como se uma pessoa ela estivesse controlando as suas emoções. Mas nós vamos falar um pouco de constelação familiar, vamos falar um pouco de PNL, tá bom? E mais vídeos sobre isso eu vou estar lançando nos próximos dias no meu canal do YouTube, que é Francisco Souza, tá? Com S, Desenvolvimento Humano. Vou falar de várias coisas. Algumas pessoas, Francisco, por que tem várias páginas? Tem Francisco Souza Desenvolvimento Humano, tem Detox Emocional Sistêmico, tem o Constelação Familiar, tem o Hipnose Clínica, tem o Coaching Integrativo. Então, devido a eu ter muitas formações e ter uma amplitude de conhecimento, eu quero poder compartilhar, principalmente que talvez você esteja no isolamento, talvez você esteja na quarentena, e eu quero compartilhar também todos esses conhecimentos, esses aprendizados que eu tive durante todo esse período da minha vida, durante todo esse tempo, eu quero compartilhar com vocês. Se fizer sentido, você pode acompanhar, pode compartilhar também com outros. Então, essa questão de sentimentos adotados é uma questão bem complexa, tá? Por quê? Porque vem, muitas vezes, lá da infância, aquilo que nós falamos na live, lá no meu outro canal. Aquela questão que vem lá da infância, de sentimentos adotados. E essa questão de tomar a dor do outro, de carregar o outro, também faz com que nós venhamos repetir aquilo que o outro vive, aquilo que o outro sente ou aquilo que o outro é. Então, me diga uma coisa, uma pergunta que eu quero fazer para você que está entrando aí. Como que é isso para você? Você toma muita dor dos outros, toma partido dos outros? Já vi várias coisas, noticiários, talvez você também tenha visto, de repente está ali o colega arruma uma briga num bar e de repente você se envolve, você acaba sendo prejudicado por isso. Você vai defender o colega e você que é agredido. Então, muitas das vezes, algumas pessoas nesse sentimento adotado, nesse tomar as dores, traz prejuízos infidáveis. Porque tem pessoas que simplesmente elas começam a quebrar relacionamento. Ó, minha amiga não fala com fulano, eu também não vou falar. Fulano não fala com fulano, também não vou falar. Isso vem muito de hierarquia, isso também vem muito de gerações. Gerações que vieram, tá? Gerações que vieram desde a África, gerações que vieram indígenas, gerações que vieram de outros países, que começam essas determinadas resistências. Por exemplo, eu não gosto disso porque minha família não se dá bem com isso, minha família não gosta disso. Então, esses sentimentos, eles são adotados. Mas será até que ponto que esses sentimentos são reais? Até que ponto que os sentimentos da rejeição, da punição, da raiva, porque a raiva é um tipo de sentimento que é muito adotado, não é? Olha, eu me irrito muito com isso, eu me irrito muito com aquilo. A raiva, o medo, tá? O medo vem muito de infância, o medo, a tristeza, e essas coisas, elas vêm muito, muito lá da infância. Então, muitas das vezes, aquilo que te irrita, por exemplo, bullying, apelido, quando é na adolescência, faz um efeito muito grande. A pessoa sabe que é uma fraqueza sua, talvez uma limitação física ou algo que é pequeno ou grande no seu corpo e começam a te taxar. Então, todas as vezes que chamavam daquele nome, você se irritava, então os outros percebem que você se irrita, então começam a xingar sempre daquele nome. Tá? Então, você pega aquele sentimento de raiva, tá? Você se associa àquele sentimento e vai. E a tristeza, você já percebeu que durante todo o seu dia você está ali caminhando, está indo, está vivendo, mas de repente bate uma tristeza muito grande, uma tristeza, uma insatisfação, algo assim que para você é muito, muito ruim. É muito ruim. Nossa, por que eu estou triste? Estava tão bem, eu estava tão bem, e de repente bateu essa tristeza. Tá? E as coisas, por que que eu tenho medo de barata? Tão pequeno, eu tenho medo desse negócio, de onde que veio isso, de onde que veio esse medo, tá? Então, todas essas questões, elas precisam ser revistas. De onde que vem essa culpa? Por que que você se sente culpado por muitas coisas? Então, essa questão dos sentimentos adotados, daquilo que você aprendeu lá na sua infância, daquilo que você cresceu aprendendo, daquilo que você viveu, daquilo que é para ser, muitas das vezes você pegou de outra pessoa, não é seu, tá?
Então, eu quero te relembrar hoje muitas coisas e muitos comportamentos e muitos sentimentos que você pode estar aí, eles não são seus, eles são de outra pessoa. Talvez assim, olha, eu sou tão bom quanto minha mãe, eu sou tão bravo quanto a minha mãe, eu sou rígido como meu pai, eu sou bom como meu pai, eu sou submisso como meu pai. Isso é amor, é adoção. Por amor ao meu pai, eu serei igual a ele. Eu tenho compulsão por comida, por bebida, eu quero preencher um vazio, talvez, de um sentimento que foi estabelecido lá atrás, hoje eu não consigo ter essa conexão. Então, é isso que eu quero trazer à tona para vocês. Que tipo de sentimentos você tem adotado por aí? Sentimentos de raiva, de euforia, de medo? Por exemplo, a mídia hoje, nos dias atuais, ela transfere muito o sentimento de medo. O sentimento, você vai morrer, é um pancadão, você vai morrer, você vai morrer, você vai viver, você vai morrer, você vai morrer. Então, todos esses riscos, esses sentimentos. Mas a questão principal não está naquilo que é dado para você adotar. Está em como você recebe isso. Se você recebe, se você adota, é seu, tá? Mas também nesse período de adoção de sentimentos, você tem como realmente fazer o desligamento disso, é deixar. Tem pessoas que são apegadas à minha dor, à minha tristeza, à minha angústia, os meus sentimentos ruins, as minhas mágoas, as minhas tristezas, o meu sofrimento. Então, se adapta e se adequa a isso e quer, e se torna vícios. Imagina uma pessoa que é viciada em sofrer. Vocês já ouviram falar disso? Pessoas que são viciadas em sofrer? Eu não dou certo com homem algum, Francisco. Eu não dou certo com homem nenhum. Eu não dou certo, eu não dou sorte, eu não consigo. Então, muitas das vezes, eu estou mudando aqui só para ver se nivela a luz. Está, assim, resplandecendo bastante aqui. Mas vamos conversar sobre isso. Então, há pessoas que elas adotam esses sentimentos, elas querem esse sentimento, e isso vem de crenças, começam a alimentar crenças. Olha, eu não dou certo com ninguém, eu não consigo ser feliz, eu só arranjo relacionamento abusivo, e a pessoa vai alimentando isso. Só que eu quero lembrar uma coisa que é muito séria. Isso vicia, crack vicia, cocaína vicia, maconha vicia, algumas coisas viciam, mas também emoções viciam. Se desde cedo você é acostumado com relacionamentos abusivos, com sofrimentos, com angústias, ou desde também quando você tomou consciência da vida, a sequência é isso ficar se repetindo. E tem pessoas que, quando as coisas estão muito bem, quando está fluindo muito bem, elas ficam procurando alguma coisa para estragar. Eu tenho uma cliente, né, que agora ela já superou tudo isso, que ela fala claramente para mim o seguinte: olha, tá muito bem, meu casamento é muito bom, eu estou muito bem, só que isso me incomoda. Você já percebeu pessoas que se sentem incomodadas com a paz? Está tudo certo, eu estou com contas pagas, eu estou com dinheiro sobrando. Você já se imaginou assim? A maioria das pessoas hoje, elas começam a ter relacionamentos, tá? E elas procuram uma forma de sair desse relacionamento. Elas criam uma traição, ou elas traem, ou elas criam qualquer situação para poder trazer essa autossabotagem. Outra questão também que tem de sentimentos adotados, tá? Os sentimentos adotados em relação ao dinheiro, tá? Pessoas que elas têm pavor de dinheiro. Francisco, pavor de dinheiro, sim, pavor de dinheiro, raiva de dinheiro. O dinheiro está ali na mão, ela quer gastar tudo, ela procura qualquer forma de gastar aquele dinheiro, porque ela quer aquela sensação de escassez, de estar sem, aquela necessidade, devido a ela ter passado tanto tempo, talvez na infância ou na adolescência, a mãe ou o pai sempre dizendo quando ela queria um din-din, queria alguma coisa, que a mãe dizia não tem dinheiro, o pai dizia não tem dinheiro, ou então nós não temos dinheiro, ninguém nos ajuda. Então ela se viciou a não ter dinheiro. Então, quando ela tem, ela fica guardando, 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 guardando com medo de ficar sem, fica se privando de muitas coisas, e ela fica guardando dinheiro. Conheço uma pessoa que nessa virada toda de moedas, até chegar no real, um dia ela foi olhar atrás do guarda-roupa e por baixo da cama, que a cama dela era de baú, estava cheio de notas antigas, que nem ela lembrava que estavam ali de tanta acumulação que ela fazia com isso. Então, eu tenho um curso chamado Empoderando Você, tá? Que é o empoderamento, onde você trata de negócio, trata dessas limitações, trata de tudo isso,
para ressignificar, e no final a gente desintoxica e ensina o caminho que deve prosseguir e como deve ser. Então, muitas das vezes você pode se sentir culpado, pode se sentir culpada, mas eu quero lembrar para você, você não tem culpa, tá? Você não tem culpa, foi sistemicamente, você aprendeu assim, você viveu assim. Então, os primeiros passos que a gente precisa fazer é conectar você com a sua criança interior. Como que uma criança sabe lidar com dinheiro? Ela quer doce, ela quer trabalhar, ela quer se esforçar, ela quer fazer o quê? O meu pai não tem dinheiro, minha mãe não tem dinheiro, meu pai não trabalha, minha mãe está desempregada. Então, são reações que acontecem dentro do sistema. Então, quando você tem essa percepção, você vai perceber que tem coisas que você não precisa ser, e tem coisas que você não precisa fazer. E muitas das vezes você está fazendo por adoção. Você está tomando a dor de outra pessoa, tá? De uma pessoa que ela falava assim para mim, Francisco, eu já finalizei meus estudos, já tirei meu AB, já estou fazendo, só que eu tenho muito receio. O meu sonho é ser juíza. Só que eu fico pensando na fulana, tá? Que é a irmã dela, que não conseguia se sobressair. A irmã dela ficava patinando e não evoluía. Enquanto ela estava crescendo, evoluindo de certa forma, só que ela disse assim, olha, tem hora que na hora que eu vou fazer a prova, tem hora que eu não vou fazer algumas questões, quando eu chego nesse momento eu fico imaginando nela, eu lá em cima e ela lá embaixo. Então, essa pessoa, por escolha, por decisão, que isso é incrível, que nós acabamos decidindo coisas que nem queremos, por escolha, por decisão, essa pessoa ela regrediu. Ela não quis evoluir. Ela não quis superar. Por quê? Porque ela ficou com compaixão da outra pessoa, ela ficou com dó da outra pessoa. Meus avós, desde então, sempre falavam que quem tem pena do coitado vai para o lugar dele. Então, muitas das vezes, é sentimento adotado. Então, muitas das vezes, é bom ter compaixão. É bíblico, né? Ter compaixão. É bom você ajudar o próximo, tá? Não estou aqui retirando isso. É excelente poder contribuir. Contribuir é maravilhoso, principalmente nessa época que nós estamos, que é uma época de partilha, de comprometimento. Mas não podemos pegar a cruz do outro. Ele precisa levar a cruz dele. Nós podemos acompanhá-lo, segui-lo, ouvi-lo, instruí-lo. Mas pegar a cruz, isso é complicado. Mas muitas das pessoas falam assim, Francisco, eu sou tão boa, eu sou uma pessoa tão boa que eu tiro a roupa do corpo para dar para outra pessoa. E você fica como, hein? Me diz aí. Fica pelada? Fica pelado? Como que é isso para você? Se você tiver uma camisa, tem como fazer da metade? Se os dois estão com frio, fazer alguma coisa. Então, assim, como eu conheço um pouco da Bíblia, eu já percebi algumas coisas. E se você começar a perceber, a Bíblia fala se você tiver duas túnicas, eu coloquei claro, duas túnicas, tá? Duas, você tem que dar uma para aquela pessoa, dar uma para o seu irmão, dar uma para outra pessoa. Então, é partilhar. Tem muitas pessoas que elas esquecem de si, achando que estão sendo pessoas boas. Eu abri mão da minha vida por fulano, mas a vida é sua. Então, essa questão dos sentimentos adotados, ela é muito séria. Por quê? Porque tem pessoas que adotam realmente isso e passam a viver em prol do outro, tá? Em prol do outro e deixam de viver a sua própria vida, de cuidar da sua própria vida, da sua própria situação, de procurar métodos de estar bem. Então, tem pessoas que hoje elas se limitam a não evoluir, não crescerem, nem materialmente, nem financeiramente, nem psicologicamente. Por quê? Elas querem se manter ali. Não quero ser melhor do que ninguém. Se eu tiver um curso superior, fulano, eu vou ser melhor do que fulano. Se eu tiver isso... E isso é muito inconsciente que eu estou falando para você, que depois você vai avaliar tudo isso e você vai perceber. Há pessoas que elas não querem crescer, não querem evoluir. E quem é que não quer crescer, quem é que não quer evoluir, Francisco? Isso é muito inconsciente, tá? Isso é inconsciente, porque foi treinado. Uma mãe fala assim, nossa, eu estou muito preocupada. Falei, mas com o quê? Preocupada com o quê? Porque fulano está terminando os estudos e depois que ele formar, ele vai para uma outra cidade e vai abandonar a gente. Eu não sei como é que eu vou ficar sem o meu filho. Então você percebe essas coisas, de repente essa mãe, meu filho, você vai deixar a gente, vai deixar seu pai, vai deixar a sua mãe. Então muitas das vezes pessoas se limitam por conta de adotar sentimentos
pegar a dor do outro e não evoluírem em suas vidas. Se isso fizer sentido para você, você dá o feedback. Também, se não fizer sentido, também dá o feedback aí, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês é isso. Que ponto você fica adotando e carregando os sentimentos que te pedem de evoluir e ser uma pessoa melhor? É o que eu sempre comento. Se a pessoa que está do seu lado, seu marido, sua esposa, seu namorado, sua namorada, ela te ajuda a ir para frente, ela te ajuda a evoluir como pessoa, muito bem, continue, tá? Continue, mas se a maioria dos relacionamentos hoje se torna um relacionamento que fica competindo, um fala, eu consegui, o outro, eu falei, eu consegui isso melhor, e começa aquela competição que muitas das vezes eles não estão se ajudando, eles estão competindo entre si, e isso pode vir lá de trás. Então, para fechar aqui, eu quero falar para vocês hoje sobre esse sentimento, que é o sentimento primário. De onde que veio tudo isso? Toda essa questão de adotar os sentimentos, toda essa questão de adotar, de se compadecer. Eu conheci uma família que o casal falou assim, fulana casa, cicrana vai casar, a outra vai ser isso, a outra vai ser aquilo, e fulana vai ficar com a gente para cuidar da gente quando nós estivermos mais velhos. Então, é uma questão muito séria de quando você adota esse sentimento. Imagine essa menina que ouviu a vida inteira, não, filha, você não vai casar, você não vai estudar, você não vai fazer muita coisa, nem vai se formar, porque você vai cuidar da gente, quando a gente estiver mais velho. Imagine, essa menina se limita, ela prende a vida dela, corta a vida dela e tudo. E se ela se rebelar, ou se ela se rebelar, entre aspas, ela sai vazada e vai viver a vida dela. Vai arranjar um marido, vai terminar os estudos, vai casar, vai viver. Mas tem alguns que adotam aquele sentimento, aquela vontade. Nós temos que honrar pai e mãe, nós temos que respeitar o pai, respeitar a mãe, honrar como nossos pais. Mas quando se trata de sentimento e evolução, é necessário fazer uma análise de si mesmo. Por quê? Porque a vida é única, a vida é sua. Os pais são os pais, eles ajudam, eles cuidam, mas chega um momento que você precisa seguir a sua vida, tem que seguir. Então, até que ponto, que eu estou falando agora do sentimento primário, até que ponto você está adotando esses sentimentos? Por exemplo, tem uma menina que a mãe um dia falou, quando você casar, você vai saber o que é bom, casar com homem que não presta. Essa menina, inconscientemente, por amor à sua mãe, saiu caçando o homem que não presta. Caçando, que eu falo, é procurando. Saiu por aí, de outra forma, procurando um homem que não prestasse porque queria honrar a palavra da mãe. Então, muitas das vezes, quando se vê essa traição, que viu o pai traindo a mãe, ela passou a desconfiar de todos os homens, achando que todos os homens traíam, todos os homens maltratavam. Então, ela ficava inconscientemente na busca disso. São sentimentos adotados, tá? São sentimentos adotados, não é uma coisa boa, né? Porque muitas das vezes nós acabamos carregando a cruz do outro, porque já tem a nossa para carregar, já tem o nosso peso, as nossas questões, o nosso perfil, o nosso modelo de ser, e aí, de repente, por amor, tá? Por amor, por raiva, tá bom? Por medo, por tristeza, nós acabamos pegando isso, acabando pegando os sentimentos e adotando isso. Viu? Faz sentido para vocês, você que está aqui, você que vai ver essa live depois, sobre esses sentimentos adotados, eu preciso que você faça uma busca interior. Tá? Faça uma busca interior. Brevemente no meu canal no YouTube, eu vou estar lançando live onde a gente vai fazer essa desintoxicação, tá? Onde você vai devolver. Como que é isso, você se devolver? O que não é seu, você vai devolver. Francisco, eu não sou essa pessoa tão revoltada, tão brava. Sabe? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma linguagem que não é agressiva. Então, de quem é isso daí, fulano? É de alguém. Então, vamos devolver para esse alguém aquilo que não é seu. Fazer essa devolução, tá bom? Fazer essa devolução daquilo que realmente não é seu. Isso é fantástico. Quando eu passei, tá, a fazer essa questão, porque eu pegava o sentimento, adotava o sentimento do outro, falando, eu tô com raiva porque fulano fez isso comigo, eu também ficava com raiva daquela pessoa. Aquela pessoa, nossa, você tá com raiva de mim, por quê? Porque você fez isso com fulano que disse isso e crânio. Então, muitas das vezes não ouvia nem o outro lado e já começava o julgamento, já começava isso. Então, é necessário fazer essa observação outro. Que tipo de sentimento você está adotando? Coisas que você não fez, coisas que você não disse, coisas que não praticou e muitas vezes tem tomado do outro. Nós que trabalhamos com terapia, nós temos essa questão de ouvir muito,
né? Questões de abuso, questões de roubo, questões de traição. Então, nós ouvimos muito isso. E algumas pessoas perguntam, Francisco, quando você passa o dia ouvindo essas coisas, como que é isso? Eu aprendi muito, porque no início da minha carreira, eu ficava muitas das vezes, a pessoa ia lá me contar, eu ficava assustado, aquilo sofria, sabe? Dava dor de barriga, dava dor de cabeça, eu ficava ruminando aquilo, imaginando o sofrimento daquela pessoa. Então, quando eu percebi realmente como que era para ser. Como que eu aprendi isso? Como que eu aprendi isso? No dia que eu precisei fazer uma cirurgia de apêndice. Muito sério isso. Então, a apêndice supurou, eu fui internado na emergência e fui fazer a cirurgia, e fizeram a cirurgia, e depois essa cirurgia abriu. Essa cirurgia abriu e a médica, ela chamou o cirurgião-chefe para dar uma olhada. E ele entrou simplesmente, cumprimentou e olhou. E foi tocando de forma onde percebia que doía, ele apertava. Só que para mim aquele homem era muito frio. Era frio. Eu falei, nossa, que homem mais frio. E aí ele fez o procedimento e depois ele veio saber como que eu estava. Como você está sentindo, seu Francisco? Lá, 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 lá. Eu falei, gente, como que o senhor consegue ser tão frio assim? Eu cheio de dores, e de repente o senhor, na maior frieza, espremeu, tirou aquele líquido que estava, jogou o remédio, refez o curativo, me amarrou, eu cheio de dores ali. Ele falou, Francisco, eu vou te falar uma coisa. Se eu for sofrer junto com você, eu não consigo te ajudar. Eu posso chorar junto com você, posso cumprimentar, posso te ouvir e posso ouvir seus gritos de dor. Mas se eu ficar com dó, com compaixão, tomar isso para mim, eu não vou poder te ajudar. Infelizmente, eu não vou poder te ajudar. Então, isso ficou muito claro para mim. E depois eu fui reaprendendo a ouvir melhor as pessoas. Então, as pessoas, elas olhavam para mim, Francisco, você parece que não tem problema, parece que não tem. Mas, na verdade, eu precisava dessa parte minha racional, dessa parte lógica, para poder realmente ajudar os meus clientes e pacientes. E tem surtido muitos resultados até hoje, tá bom? Então, gratidão por isso. Então, precisa realmente você saber até que ponto você está ajudando, tá? Adotando o sentimento não é ajuda. Adotar o sentimento e pegar a dor do outro não é ajuda. Então, eu convido você a ser você mesmo. E para que você faça uma reflexão, pode até pedir meu auxílio ou ajuda no Message ou aqui, tá? Sobre essas questões. Até que ponto eu estou adotando um sentimento que não é meu? Até que ponto eu estou com uma dor que não é minha? Quando o outro te afronta, te xinga na rua, ele que está com o problema, não sou eu. O problema está nele. Eu não vou pegar aquilo. Quando uma pessoa vem pela manhã gritar, falar muitas coisas, o problema é dela. Então, quando eu pego aquilo para mim, eu adotei o sentimento de raiva daquela pessoa. Quando uma pessoa ela começa com gritaria, chocarrice, risadeira, zombaria, ela chega, quando eu acesso aquilo, então adotei um sentimento que aquela pessoa quis passar para mim, seja sentimento de raiva, de medo, de tristeza ou de alegria, né? Ou de alegria, esse tipo de sentimento, é aquilo que contagia, tá? É aquilo que faz sentido. Então fiquem bem atentos com essas questões, tá? Essas questões de adoção de sentimentos, procurem saber mais sobre isso. Bert Hellinger, ele fala muito sobre essa questão da adoção de sentimentos. Eu tenho um curso também de empoderamento, que em breve será lançado, mas vou fazer mais live para que mais pessoas compreendam realmente que elas precisam ser quem elas são. Não precisam carregar carga, não precisam usar a couraça do outro ou algum instrumento, algum biotipo do outro. Existe a modelagem, que é da PNL, tá? Que ela é modelar as partes boas, mas existem pessoas hoje que estão pegando as partes ruins, que estão pegando a parte negativa e transformando isso em adoção, que passam a ser realmente aquilo que tem que ser, tá bom? Se fez sentido para você essa live sobre sentimentos adotados, compartilha. Você não precisa estar sofrendo, tá? Com o sofrimento do outro, você pode ajudar. Então, eu decidi, eu preciso estar bem emocionalmente, psicologicamente, para que eu possa ajudar mais pessoas, tá? Então, se a pessoa está doente, você não precisa adoecer também para dizer que está com ela na doença. Você pode ajudar com a palavra, com ânimo, com doação, com dinheiro,
com aquilo que você puder. Não adote os sentimentos, tá bom? Não adote. Potencialize a sua vida e encontre formas de ajudá-la, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, eu estou aqui para te apoiar, para te ajudar. Eu estou no Instagram fazendo live, tá? Todas as noites, vou fazer hoje uma live sobre essa mesma questão que eu falei hoje com você, sobre sentimentos adotados, tá bom? Que vai ser a partir das 20 horas, tá? A live é bem pequena, de 40 minutos. Então, lá é Francisco, arroba, né? O arroba do Instagram, Francisco Souza, com S, tá? DH, tá? Tudo junto. E eu encontro com você por aí, tá? Nas redes sociais, e quero ver você assim, super abundante, em plenitude, em graça, em força, tá? Porque tudo que Deus faz é bom. Eu acredito em Deus, talvez você acredite na energia, no universo, eu chamo de Deus, tá bom? Então, um beijo no seu coração e até a próxima, tá bom? Salve a live!